a gente teve que entender melhor a proposta, e aí o professor Zé Feira Nunes, sempre com a Cristiane, criou o PPG Biotech, que é um Renovil pequeno, com muita mais habilidade, com muito mais dinamismo para a gente trabalhar essa proposta. Inicialmente começou com o mestrado, depois passou para o doutorado. E aí, de novo, ele me convoca a Fortaleza, vem aqui, para quê, professor? Venha. Quando ele fala, eu vou. Eu não quero nem saber o que é. Se ele pede no que eu devo votar, eu voto, sem saber. E ele me convoca, eles têm um novo curso para levar para Alagoas. E aí, nesse momento, a gente estava passando por um momento de turbilhonamento da CISAL, né? Eu já tinha saído da pró-reitoria. E aí eu vou no SERMAC e a gente é recebido dentro do SERMAC pelo professor Douglas, né? E aí a gente coloca o curso do PPG Biotech no SERMAC, né? E aí isso aí caminhou muito, de forma muito importante, que hoje está crescendo muito. E graças à competência, e eu digo sempre, trazendo para a Eva, que eu nunca vi uma pessoa tão positiva e tão fácil de lidar e com um espírito tão fácil como o professor Zé Feira Nunes. Obrigado. Ele não tem preconceito, ele não tem rivalidade. Eu digo, como é que esse homem é assim, né? Esse homem nunca foi reitor, mas já foi tudo, né? E mesmo depois de não ter sido eleito reitor da UES, virou amigo do opositor dele e criou tudo. É muito difícil, eu não tenho essa capacidade de conseguir, né? A gente, mais jovem, a gente é limitado. Então, é um prazer ter ele aqui, especialmente nesse momento que ele tem trazido aqui propostas importantes aqui para a gente. Ele vai falar um pouco dessa parceria com o SERMAC para fazer um centro de pesquisa tecnológico e trazer para a gente a pesquisa que é principalmente baseada na água de coco, que já produziu conservantes, já está produzindo materiais de curativos e feridas, e além do mais, uma solicitação do professor André, aqui representado pelo Marcos Leal, que trabalha com ele, de a gente conseguir, no SERMAC, capacitar os professores da medicina, que é um problema, médico é um problema em tudo que é canto. Eu só entendi que médico é um problema depois que eu trabalhei com não médicos. Eu só trabalhava com médico, mestrado, doutorado lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente foi orientador durante vários anos. Depois que eu entrei no Renovil, que eu entendi o que é outros profissionais, foi que eu vi que a pesquisa é muito mais diversificada e muito mais transnacional do que ser médico. Médico é complicado, não tem tempo, acha que tudo é barato, que ele não vai ganhar dinheiro com pesquisa. Então, é um momento que eu digo lá eu estava falando com o André, ele me ligou. Então, André, esse grupo que a gente está preparando para fazer um doutorado, para ter um edital induzido, ele tem que ser preservado dentro do SERMAC. Está aqui a nossa representante aqui do núcleo duro do SERMAC, a Fabiana, que trabalha diretamente com a Cláudia, a esposa do Dr. Douglas, porque a gente capacita esses indivíduos, eles se formam, eles têm título e depois vão embora, Fabiana. Então, tem que ter um programa, um projeto de segurar esses egressos, né? Do Renovil, de 20 e tantos que defenderam tese conosco, a gente, digamos que a gente aproveitou 8. Aproveitou, né? Claro que se aproveitou em muitas coisas, mas se aproveitou para ficar dentro da pesquisa e dentro da universidade, é muito pouco. Então, a gente tem que ter um projeto, né, Marquinhos, de segurar esse grupo, que é um grupo nobre para o SERMAC. E dele, a gente vai disseminar o conhecimento para vários outros grupos. Então, para isso que a gente está fazendo esse curso, e é uma experiência única no SERMAC, a gente já está no 3º mês, e vai ter agora, sexta e sábado, a apresentação dos projetos finais, né? O Aldemar não pôde estar aqui, o cabeça, a inteligência rara é o professor Aldemar, um cara de um QI acima da média, e que levou para o SERMAC algo extremamente diferente, que é a inteligência artificial a serviço da gente. Né? A gente está aprendendo muito com a inteligência artificial, estou alertando muito, porque a inteligência faz tudo e não faz nada. Porque a inteligência tem uma linguagem própria, tem termos próprios, que ficam muito diferentes. Hoje eu estava vendo o trabalho da Elvia, e aí o que acontece? A inteligência artificial faz tudo, mas coloca cada termo que eu nunca vi na minha vida. Então a gente tem que fiscalizar a inteligência artificial para acostumar ela com a gente, para ela servir a gente. É isso que a gente fez lá, e
eu acho que isso aí vai dar bons frutos para a gente trabalhar. Porque, resumidamente, faz pesquisa quem gosta, faz pesquisa quem acha que vai ajudar o seu semelhante e faz pesquisa. Claro que eu quero melhor titulação e ganhar um dinheiro a mais, né, Fabiana? Ninguém é aqui autorista, ninguém aqui é Madre Teresa de Calcutá. Mas o dinheiro é consequência, não é causa de tudo. Se você botar o dinheiro na frente, ó, dá tudo errado. Tá? Eu estou falando por mim. E, apesar de ter cara nova, né, filha? A minha mulher disse que eu tenho 50 anos, mas eu já tenho, de faculdade, eu sou o professor mais antigo da UCISAL hoje. Tudo que falta no UCISAL, eu vou lá e substituir alguém que não entrou, não tem eleição que não teve. Agora eu sou o substituto lá da faculdade. Entendeu? Então, só faz quem gosta. E a gente gosta de fazer isso. Né? E agora, eu fiquei muito satisfeito quando a Casa Fecha Ferida foi incluída dentro do projeto grande do professor, que ele vai falar para a gente. Então, a Casa Fecha Ferida é um negócio espetacular, porque você tem a realidade de Alagoas dentro de lá. Você tem material de aprender muito nas áreas de saúde, você tem um local de fazer extensão e de dar assistência a um povo que está desassistido nesse estado. Né? Hoje esse estado só tem 10% de pessoas com plano de saúde e 90% de SUS, do SUS que a gente, com as dificuldades todas que a gente está vivendo. Então, aquela casa é um espetáculo de convivência e de entender a realidade do que está. Né? O professor Rosalvo esteve lá na inauguração, aquilo tudo sob o espírito de Isaac Soares de Lima, um grande professor, um grande tutor, né? Que faleceu há um ano atrás, mas deixou a sua força e sua identidade dentro daquela casa. Né? Então, eu convoco a todos vocês caminhar nessa sensação de positividade. Eu proibi na casa, negócio não pode, não dá, não tem. Eu proibi não lá dentro da casa, eu acho horrível. Ah, professor, mas não tem. Mas quando você diz não, espanta todo mundo. Né? Eu disse lá no primeiro ano, a UCISAL tem que evoluir, tem que mudar muita coisa. Né? Apesar do Henrique ter dado uma coisa, a gente ainda está na universidade do século passado, com um monte de feriado, com um monte de dia, como é que fala? Dia facultativo, odeio, é o dia inteiro, o Estado... Eu calculei, os alunos do ano passado tiveram metade das aulas por causa de ponto facultativo, por causa de feriado, por causa de imprensado. Isso não é universidade, isso é uma escola que não tem visão da coisa que é grande. Então, eu estou dizendo que a gente, ou o CISAL evolui para que a gente possa criar realmente uma instituição de peso. Chegamos aqui com o nosso proreitor do SERMAC. Então, mas isso não é só no SERMAC. Hoje, eu não diferencio o SERMAC, nem o CISAL, nem diferencio que é escola particular ou é pública, ou que é do SUS, é do convênio. Ainda fazem uma baboseira, né? Doutor, o senhor atende SUS? Não, eu atendo gente. Pô. O SUS é igual, pô. Né? Ainda fazem diferenciação, ainda querem saber se é público, se é SUS. Uma baboseira, né? Nos nossos tempos aí, que é horrível isso, mas Mas para mudar eu tenho que dar exemplo, não é falando aqui. Esse discurso que eu falo aqui é bonitinho. De vez em quando a Gardênia, que é bibliotecária, que está trabalhando com isso, doutor, o senhor tem um discurso arretado. Mas, na prática, estou fazendo isso, Gardênia, lá, não sei, né? Você vai lá naqueles dias fazer pesquisa, eu tenho que coincidir meu discurso com a minha prática, senão não vale nada, né? De discurso é tanta fake news, é tanta gente se autoelogiando nas redes sociais, é tanta gente boa, né, cara, que eu fico assim abismado, né? Eu fiz uma disciplina na Covid que era fake news nos artigos científicos. Foi o maior descompasso da ciência foi durante a Covid. Fizeram de tudo que você imaginar. Eu ensinava como é que eles, quando liam um artigo, eles desconfiavam do que era. Tá? Então, vocês são pessoas privilegiadas, são pessoas que têm condição de mudar a realidade do nosso meio. Tá? Mas são vocês que querem fazer, você não tem que ser mandado por alguém. Você gosta disso? Faça. Se não gostar, não dá para fazer. E ter o professor aqui é um orgulho muito grande. Eu vou passar a palavra para ele, porque eu já falei demais, mas eu tenho que dar esse intuito para entender esse momento. É um momento único se a gente souber preservá-lo.
né? Eu tenho certeza aqui, estando aqui o núcleo duro do Sermac aqui dentro, eu tenho certeza que é um momento de preservar a pesquisa, que é o maior ganho da humanidade em desenvolvimento de saúde e de educação do mundo. Sem pesquisa, não se chega a nada. De vez em quando eu vejo os colegas médicos, quando eu vou operar, esse negócio de pesquisa, aí eu digo assim, você está fazendo isso? Eles estou, foi pesquisa. É mesmo, é. Aí eu internei uma paciente que ela tem uma doença rara, né? E aí ninguém resolve, não sei o que lá. Você fez pesquisa? Não. Por isso que você não resolve o problema dela. Aí Marina, minha filha, estava ontem aqui. Falei, Marina, pesquisa aí o que é que eu preciso dar da droga para tratar a hidradenite supurativa recidivante. Ela fez a pesquisa, está aqui a droga. Ela nunca tomou a droga que devia. Pesquisa disse isso para ela, mas ninguém usava. Porque a gente médico fica meio bitolado aqui, né? De fazer isso, ganhar dinheiro, e depois a gente não abre o leque para pesquisa. Tudo que a gente fez foi pesquisa, cara. Não tem uma coisa que não foi. Claro que tem as maiores dificuldades, mas é isso que a gente faz. Então, botem na sua cabeça que pesquisa é tudo para tudo. Se a gente não tiver isso, a gente não consegue evoluir. E para o Centro Universitário Sermac virar universidade, né, cara, Juliano, tem que ter pesquisa forte, tem que ter linha de pesquisa, tem que ter gente capacitada, tem que ter publicação. Mas não é publicação meia, é publicação que chegue na comunidade, que melhore a qualidade de vida do indivíduo. É isso que o professor Zé Ferreira Nunes, que eu vou passar a palavra dele, fez. Para terminar essa história, que são coisas maravilhosas que eu vivi com ele, ele chegou aqui um dia, ele disse, doutor, Guilherme, eu estou chegando aí. Aí eu fui lá, peguei ele, disse, vamos no Divina Gula almoçar? Ele disse, não, vamos em Fernão Velho. Fernão Velho, professor, fazer o quê? Vamos ver um jacaré. Eu digo, vamos comer jacaré. Não. Nós fomos lá massagear o testículo do jacaré para tirar esperma para ele conservar na pesquisa. E eu tive que fazer isso. E não reclamei de nada. Botei uma luvinha, tranquilo. O jacaré fica nos criatórios, calminho, branquinho, né? Mas, pô, quando eu mexi nos testículos do jacaré, ele ficou maluco, né, cara? Mas eu consegui o que ele queria. Ele botou lá, conservando a água de coco que ele queria, né? Então, foi um momento único e o professor tem várias histórias que pode ser contada. Eu fiz introdutório para poder ele chegar aqui, que é a autoridade, né? Prazer em ter aqui. Pronto, ele já chegou, a gente pode começar agora a palestra. Professor. Bom, primeiramente... Eu sou substituto do Rubens. Tá? Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas, né? E eu não sei nem mais porque da Val e o Tita, né? E o Aldemar arranjaram uma foto minha, botaram assim, palestra mais. Eu digo, rapaz, eu não ia fazer palestra mais, eu ia fazer um bate-papo com o pessoal de Maceió, com o pessoal da academia, né? Porque aqui eu tenho o prazer também de estar com a doutora Cristiane Clemente Mello. A Cristiane Clemente Mello é alagoana. Graças a Deus, nós roubamos ela aqui de Alagoas. Ela hoje faz parte da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, pesquisadora do CNPq. É uma pessoa altamente produtiva, vocês vão sentir isso aí. E dizer da nossa satisfação em aqui estar presente, e agradecer principalmente ao SESMAC, através da direção superior, né? Está aqui o Juliano, está aí a Fabiana, está o Marcos, né? E aí a bibliotecária, né? Eu diria para vocês que esse momento é muito salutar, porque antes de ontem, 3 dias atrás, a pessoa que fez uma reportagem conosco há 40 anos atrás, em 1985, na antiga PEAL, lá no SESMAC, lá na empresa de pesquisas de Abebedouro, Secretaria de Agricultura, Flávia Adalgisa, ela teve o privilégio de começar conosco o que nós vamos mostrar agora para vocês. E quando e ela, professor, se eu soubesse que o senhor estaria em Maceió, nós teríamos programado para se fazer uma coisa muito mais, eu diria até correta, do ponto de vista de divulgação, porque ela disse que ficou tão encantada com o que ela tinha visto,
Porque ela pensava que é o seguinte, a gente tinha feito um trabalho inicial que era a conservação do sêmen caprino em água de coco. É o que nós vamos começar a falar um pouquinho disso aí. E aí, depois disso, ela não poderia imaginar que a pesquisa tivesse prosseguido, dado continuidade a uma série de patentes, como o Peter falou muito bem, né? E aí, nesse momento, eu tenho muito a agradecer também ao SESMAC, por que não dizer, ao Dr. Douglas Aprato, né? A própria Cláudia Medeiros, junto com o Juliano, porque no começo a gente começou a pensar com o Marcos Leal, que acompanhou muito o Peter no início da implantação do Renorbio aqui com vocês, dizendo para vocês o seguinte, que nesse momento, para mim, eu fico às vezes assim tão... Os advogados às vezes, ele assassinou por violenta emoção. Eu estou quase sentindo assim uma violenta emoção, não sei mais nem o que eu vou falar, porque, sinceridade, está me tocando um pouco, sob o ponto de vista de... Por que eu vim para Alagoas, né? Aí eu quero dizer assim, pô, pesquisador alagoano, quer dizer, todo mundo, doutor Tenório, doutor Hermes Tenório, pensava até que eu era alagoano. Eu digo, não, roubei uma alagoana, mas graças a Deus eu não sou alagoano. Graças a Deus não. Eu gostaria muito de ser alagoano. Meu último filho nasceu em Alagoas, é alagoano. E eu digo, rapaz, eu não sei o que acontece quando eu chego em Alagoas, é como se assim, recebesse uma gratidão tão grande, acho talvez eu diria até não sei nem explicar isso, talvez o espiritismo, a cristianismo que é espírita, ela possa se explicar de uma forma muito mais, é como se eu se sentisse assim, uma energia tão positiva, que quando a gente começou esse projeto que nós vamos apresentar amanhã lá no Campus Marechal, que é o Parque de Inovação Tecnológica, através lá do campus da veterinária, a gente vai ver que a gente já encontrou parceiros internacionais com dinheiro na frente para investir com a gente. Afora a Pindorama lá, que o Clécio também está propensa a... Aí a gente quer mostrar para vocês a possibilidade que a gente vai ter de alcançar com esse projeto de Alagoas o mundo, que a França está interessada nessa. Todos esses produtos que nós vamos mostrar aqui para vocês não são mais, eu diria até, produção científica, eles estão fora do muro da universidade. Porque eu digo sempre, quando a gente começa a produzir, as tecnologias elas continuam no intramuros, a gente não consegue, como pesquisador 1 do CNPq, 40 anos, a Cristiane pesquisadora do CNPq, o que adianta? Será que o produtor vive, se alimenta das pesquisas do CNPq, da CAPES? Não. Nós temos uma nota 7 na CAPES. Esse curso que está aqui hoje em Alagoas, do PPG Biotech, ele tem nota 4, tudo para ir para um 5 agora. Não adianta a gente ter notas tão altas se as pesquisas que nós estamos produzindo, elas não chegam nas pessoas. Então, nós temos que produzir e, ao mesmo tempo, fazer a extensão tecnológica. Isso que falta, no meu modo de ver, ao pesquisador brasileiro, é a gente entender que a fome proteica que assola essa região é tão grande que se eu ficar num momento e dizer assim, olha, o leite da cabra é muito importante, mas se eu não aumentar a genética e não produzir o leite da cabra para matar a fome, dizimar a fome proteica das crianças, não adianta uma pesquisa desse tipo, pessoal. É isso que hoje eu diria até que a Flávia Dalgisa foi talvez eu diria até o início para que a gente pudesse, com esse trabalho, abrir os braços. E aí, com esse trabalho, eu viajei para a França, ela me cobriu no aeroporto. Deixa nós temos depois da... Tem o seu canal do YouTube. Eu queria mostrar isso aí, pessoal, porque é inacreditável. Aí disse, professor, você vai seguir para Alagoas com esses cocos. Aí não tinha voo internacional, tive que ir para Recife. Aí de Recife fui embora para Paris e lá consegui fazer pesquisas ao ponto tal de o Brasil ser premiado com a primeira patente internacional biológica do país. Quer dizer, isso aí eu não poderia jamais imaginar que a água de coco ela fosse tão importante do ponto de vista científico. Aí que nós vamos mostrar para vocês, você vai dizer assim, puxa vida, o que é que todos os sêmenes da face da Terra, até o jacaré, que me falou muito bem, até o jacaré nós coletamos sêmen. Macaco, homem, tudo. A Cristiane vai mostrar aqui para vocês as espécies que nós trabalhamos. É inacreditável. E aí, o que aconteceu? Quando a gente fez isso,
A Cristiane já está me cobrando isso aí, né? Eu fico tão empolgado, porque às vezes eu fico pensando assim, rapaz, não deveria ser palestra, não deveria ser um bate-papo mesmo, uma conversa, porque eu acho que é só eu ter uma ideia muito fácil, porque como eu comecei com o Caprino, eu vou até aproveitar para, senão realmente ninguém termina, viu? Então, esse problema inicial era a tecnologia de preservação do sêmen caprino. Como eu fiz meu doutorado na França, nós encontramos dentro das glândulas sexuais do bode, glândula sexual do bode, a vesícula seminal, o plasma seminal, uma enzima chamada fosfolipase. Eu vou falar rápido, essa fosfolipase é a mesma presente no veneno da cascavel, e essa fosfolipase, quando ela fica um ser humano qualquer, ela tem contato, fosfolipase é uma enzima que trabalha em cima do fosfolipídio. É uma enzima biocatalisador proteico de ação intra ou extracelular. Então, quando ela pica, ela rompe a membrana dos glóbulos vermelhos, é tanto que todas as pessoas que são picadas pelos brotópicos terríficos, né, as corais, eles têm hemorragias pelas cavidades naturais. É isso que essa glândula faz no plasma seminal do bode. E aí só tinha uma coisa, era se fazer a lavagem para tirar essa enzima, tirar o plasma seminal, deixar só os espermatozoides, e aí diluir no diluidor que tivesse fosfolipídio, porque até então no mundo não tinha se usado um diluidor que tivesse fosfolipídio. Aliás, só tinha fosfolipídio. Então, a fosfolipase precisava de um substrato. O substrato da fosfolipase é um fosfolipídio. E aí eu digo, mas rapaz, eu chegar no Brasil com esse doutorado, o que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa muito séria. Ou arranjar um diluidor que não tenha fosfolipídio, aí fui para o caldo da cana, suco de tomate, suco de laranja, leite da cabra, tudo tinha fosfolipídio e não adiantava nada. Aí um dia eu estava na Embrapa, coincidentemente, pode passar, né, Peter? Pode passar um pouquinho. A Embrapa Sobral, né? Pronto. Essa fosfolipase, então, ela agia em cima dos fosfolipídios, gerando lisolecitinas e ácidos graxos que rompiam a membrana do espermatozoide. Aí, com base nisso, pode passar o próximo. Então, essa fosfolipase, ela transformava o ácido graxo em lisolecitina que rompia a membrana do espermatozoide. Aí eu digo, rapaz, então tenho que procurar um diluidor que não tenha gordura. Aí eu estava desenganado, caldo de cana, aí em Alagoas eu tinha começado também com um pouquinho de caldo de cana. Aí vi um pé de coqueiro em frente. Aí eu disse, rapaz, tudo sair na vida, só falta água de coco. Aí eu digo, Nobre, um técnico agrícola que trabalhava na Embrapa, corta um coco daquele ali e traga para cá. Aí nós colocamos. Próximo. Bom, em 1983, 87 foi em Sobral. O próximo pode passar, Peter. Pode passando. Pronto. Aí, esse coquinho, veja bem, rapaz, é quando Deus manda uma coisa, ele manda na hora certa e o tempo certo. E aí, eu digo, olha, tira um coco daquele, que eu podia ter tirado um coco muito verde e muito maturo. Não sabia. Aí tirou o coco, cortei o coco, coloquei num becker com água, fizemos a diluição e coloquei diretamente no espermatozoide. Aí tive o diluidor francês, aí comecei a observar 5, 30, 60, 90, até 180 minutos. Quando eu olhei 5 minutos, de 80% do espermatozoide que estavam incubados com o diluidor francês, eu tinha 80% vivos. E na água de coco só 50%. Quer dizer, com 5 minutos eu já perdi 50% de bilhões de espermatozoides. Eu digo, rapaz, bom, eu vou olhar os 30 minutos só por uma questão de prazer mesmo, para ver se morreram, se não morreram. Quando eu olhei os 30 minutos, os mesmos 50 vivos, e o diluidor francês começou a baixar, 60. Final de 180 minutos, quando eu olhei, 0 no diluidor francês e mesmo 50% na água de coco. Eu digo, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí, rapaz, eu saí da Embrapa, lá em Sobral, vim para cá, aí fiz uma amizade muito boa na época com o Nelson Costa, Lígia Carnaúba, as pessoas que criavam cabra leiteira. Nelson Costa eu sei que já morreu, Lígia Carnaúba eu não sei, vocês conhecem não, né? Está viva. Está viva, né, rapaz? Olha aí. E aí, Lígia Carnaúba. Lígia Carnaúba. E aí, para encurtar a história, começamos a inseminar as cabras. Aí começamos a inseminar e só nascendo mais fêmeas. Fêmeas.
Aí nós fomos para um congresso nos Estados Unidos, e aí eu comecei a achar que a água de coco tinha um fator determinador do sexo, porque inseminava, vou mostrar a tabela para vocês, nascia mais fêmeas. Aí eu digo, aí na hora, um americano, acho que é de moralizar o brasileiro, né? Professor, me diga uma coisa, quer dizer que o senhor encontrou, você vai ganhar um prêmio Nobel de medicina veterinária no mundo, porque todo pesquisador brasileiro procura um fator determinador do sexo. O senhor encontrou na água de coco, tudo em inglês, né? Aí eu disse assim, qual é a hipótese do senhor? Eu digo, rapaz, minha hipótese é o seguinte, vamos concordar aqui. Aí um auditório tinha umas 300 pessoas, mais ou menos. Todas as nacionalidades. Aí eu digo, puxa vida, um cearense, humilde, cabeça chata. Fazer uma hipótese dessa é ter muita audácia, né? Aí disse que eu cheguei e disse assim, olha, na hora saiu essa hipótese, até hoje não, eu já tenho mais ou menos uma confirmação do que a gente está falando aqui, cientificamente. A gente diria o seguinte, quando eu coloquei lá 5 minutos de incubação, 90% no diluidor francês e 80% no diluidor francês e 50% no diluidor nosso da água de coco, aí eu digo, rapaz, esses 40%, 30% de bilhões de espermatozoides que morrem são X, são Y. Né, Carlinhos? Né? Aí ele olhou assim para mim e disse, mas como é que você prova isso? Eu disse, não, eu provo porque eu já tenho um número de cabras inseminadas e está sendo correta a minha hipótese. Aí ele disse, agora precisa cientificamente. Eu digo, não, nós vamos chegar lá. Hoje nós chegamos. Aí a França se interessou por isso, eu fui fazer o meu pós-doutoramento, aí descobrimos que dentro da água de coco, pessoal, tem um hormônio chamado ácido 3-indolacético, que é o IAA, que é uma auxina que favorece o crescimento da planta. Aí o que acontece? Essa auxina beneficia o espermatozoide com cromossoma X, estimula o cromossoma X. É tanto que quando a gente coloca isso no nosso análise computadorizada de sempre, que não sou eu, é o computador que diz, a velocidade é enorme desse espermatozoide da água de coco em relação ao outro. Inclusive no Globo Rural, nessa reportagem, eu já, empiricamente, a mulher dizia assim, professor, depois de tantas horas, tem muito espermatozoide dentro da água de coco e esse diluidor leite já morreram todos. Essa repórter, Flávia Dalgisa. Eu digo, não, Flávia, eu vou para a França, possa ser que a gente consiga descobrir alguma coisa lá. Aí foi quando nós embarcamos para a França, e aí, pessoal, para provar o que eu estou dizendo, fizemos, semi-refrigerado, semi-congelado e semi-fresco. Número de cabras inseminadas, você vê que não é, eu estou falando cientificamente, comprovação científica do que eu estou falando. Nós fizemos 830 cabras inseminadas, né, com semi-refrigerado, 335 com semi-congelado e semi-fresco, 1.165 cabras. Quer dizer, isso aí envolve o quê? Olha, todo o Nordeste do Brasil, México, França e alguns países como a Venezuela e outros países que eu não me lembrei de tabular os dados. Então, isso aí, cientificamente, a gente tem duas coisas principais que interessam muito para vocês, é que aqui nós temos 281, um semi-refrigerado, 281 machos, 671 fêmeas. Aí você vai dizer assim, isso para um produtor que produz cabra leiteira, diz o seguinte, olha, se eu tenho mais fêmea, eu tenho mais leite. Então, 671, 281. Aí fomos para o semi-congelado, 248, 107. E esse aqui, justamente a parte de refrigeração, que é a gente colocar 4 graus, outra vantagem da água de coco, é que se eu coleto em Fortaleza e coloco num freezerzinho, num isopor com 4 graus, eu viajo com ele e insemino até 48 horas depois, sem problema. Coisa que nenhum diluidor do mundo vai fazer isso. Então, o que o pessoal da Austrália pediu? Professor, venha com essa tecnologia para cá, porque nós inseminamos 80 mil ovelhas. E a gente coleta os carneiros hoje pela manhã, e à tarde o sêmen já não presta mais. A economia que você teria porque cada ejaculado desse é em torno de 4 bilhões de espermatozoides. E você precisa só de 200 milhões de espermatozoides para inseminar uma cabra. Então, com um bode desses, eu consigo, é o que nós vamos tentar mostrar amanhã lá no campus, lá em Marechal,
A coleta de um sêmen, ele ejacula 1 ml. Nesse 1 ml tem 4 bilhões. Aí eu coloco 9 de água de coco. Isso eu já fazia no Globo Rural, nessa reportagem. Você vê que tudo é a intuição de Deus. E aí o que acontece? Agora eu insemino, no lugar de um bode que ia se vir para uma fêmea, eu insemino 40 fêmeas. Então, em 45 dias, com um bode, eu posso inseminar até 1000 fêmeas. Então, com 5 bodes, vocês imaginem em 45 dias, se eu não poderia cobrir todo o Nordeste do Brasil. Repito, é essa tecnologia que tem que sair de amanhã, a gente fechar lá com o Marechal, viu, Juliano? Eu queria sua força nisso aí. Sabe por quê, rapaz? Porque o Dr. Douglas é, para mim, uma pessoa fantástica, inovador. Aí ele disse, professor, de onde é que a gente vai arranjar o dinheiro? Não se preocupe, doutor, com o dinheiro, porque o dinheiro, o que falta no Brasil e no meu modo de ver, no mundo, são projetos interessantes que possam aniquilar a fome proteica. Porque, às vezes, a pessoa trabalha simplesmente na universidade para publicar um trabalho, para se promover perante o CNPq, como eu acabei de dizer antes. Mas a pessoa que está lá morrendo de fome, aí nós vamos mostrar aqui também um outro trabalho saído disso aí, que é o ACP-LAR, que é a água de coco com o leite da cabra, um alimento perfeito. Talvez, eu tenho até uma ideia de a gente pensar em trabalhar com o doutor Sullivan lá no IPRED, para amenizar um pouco o autismo. Pessoal, porque depois eu vou contar um pouquinho para você a Cristiane. Eu que vou apresentar, ou é você? Não, melhor falar. Pronto, então tudo bem. Então aí, pessoal, eu queria mostrar para vocês que cientificamente o que nós falamos com a Flávia Dalgisa em 1985 se concretizou isso aí. Então nós temos hoje praticamente aí uma quantidade de cabras que hoje, se eu estivesse nos Estados Unidos fazendo isso, aí eu tinha dito lá para o doutor, não me lembro o nome dele, rapaz, é um pesquisador que trabalha com reprodução na Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Chegava para ele e dizia assim, ó, professor, é o seguinte, aquilo que o senhor me colocou, hoje eu tenho números para dizer que eu estava correto, e eu tenho números para dizer a você que em 1968, que eu também não sabia disso, um pesquisador francês chamado Prévost retirou o ácido 3-indolacético e reverteu o sexo de videiras, que a videira também ela é imprópria. E aí eu fico pensando assim, tudo foi Deus que mandou isso para a gente. Por quê? Por que eu fui cair na água de coco? Por que eu não fiquei só no sêmen? Por que nós fomos para uma série de tecnologias, que vocês vão ver agora aí, que a gente não tem, sabe, só falta agora mesmo com o PITA, agora fechar as feridas, que elas estão abertas até hoje, né? Aí nós vamos fechá-las, porque a gente tem essa pomadinha aqui, que a Cristiane depois vai falar um pouquinho dela para vocês. Isso aqui cura até pé diabético. E aí a nossa amiga aí, Renalva, né? Renalva, fez o seguinte, trabalho lindo também, nós vamos juntar alguma coisa, junto com o Peter, nós vamos fazer um super trabalho. E essa, Flávia Dalgisa, professor, será que a gente não poderia mandar isso para toda a mídia do Brasil, para todos os governadores? Eu digo, Flávia, nós estamos nas suas mãos. Porque eu, como pesquisador, não sei fazer isso. A autopromoção, eu não me sinto bem vender aquilo que a gente já produz. Agora, a ideia maior é justamente essa, é aproveitar esse momento e dizer um pouquinho da história desses 40 anos e dizer o seguinte, que eu aproveito todos os dias de manhã, pessoal, talvez essa intuição ela venha da seguinte frase para mim. Pela manhã, quando eu saio de casa, eu faço o seguinte, Deus, que me fundistes o amor da beleza, da verdade e da justiça, que povoais com a vossa presença as minhas horas de arrependimento e de angústia, dai-me agora, mais do que nunca, o ânimo de não mentir a meus semelhantes, não temer as ameaças, não me irritar com as injúrias. Isso aí eu saio tão fortalecido, que eu acho que é essa energia que eu consigo captar. Só pode ser, porque eu não consigo, com 80 anos, né, pensando o seguinte, rapaz, será que o primo alemão vai chegar no professor? Não, ele não chega. Sabe por que ele não chega? Porque eu tomo muita água de coco e leite de cabra, que nós vamos ver que é rico no ácido de 6 carbonos, capróico, caprílico e cáprico. Então, esses componentes ácidos, eles agem diretamente no cérebro, porque o cérebro ele não sabe fazer glicose. Ele quer pegar uma cetose, ele quer pegar a corpos cetônicos. E ele vai direto para o cérebro
E aí depois a Cristiane vai montar um pouquinho dessa história, e a gente vai ver que isso aí recupera um poder de memória muito grande. Nos Estados Unidos mesmo, pessoas só com óleo de coco, tem uma pesquisadora americana, que o próprio marido foi cobaio para ela conseguiu reverter um pouco o Alzheimer que estava chegando nele. Quer dizer, isso aí já está provado cientificamente. Nós temos uma série de substâncias importantes dentro do leite da cabra e da água de coco, e o Dr. Sullivan, que é um médico lá que trabalha com 4.000 crianças, 2.000 são autistas, até ele fez uma previsão no nosso aniversário de 80 anos, dizendo o seguinte: professor, no ano 2050, de cada 4 partos, 2 serão autistas. Nós não vamos ter mais pessoas normais, pessoal. Aí o cara vai dizer o seguinte: qual é a razão disso? Qual é a razão de ter tanto autismo hoje? Espermatozoides velhos, pessoas estão casando mais tardiamente, pessoas que usam muita droga, cigarros eletrônicos, não vou nem falar porque são hipóteses e aí a gente não pode. E o estresse, né? Então, tudo isso faz crer que a gente está diante de um produto, um alimento que também vai dizer assim: puxa vida, o professor lá em Alagoas falou que isso poderia curar o Alzheimer. Não curar, mas pelo menos amenizar. Aí o Dr. Sullivan está lá com a Universidade de Utah, Universidade qual é outra? Aquela universidade é Harvard. Então, todos os pesquisadores estão interessados nesse nosso alimento. Nós chamamos isso ACP Lact. É que nós vamos tentar produzir lá em Pindorama também, já com a ideia do Clésio, através da cooperativa, já que ele aproveita para fazer o óleo de coco, o leite de coco e joga a água fora. Aí eu digo: pega essa água, nós vamos juntar com o soro do leite, porque o soro do leite é whey, é uma proteína muito rica em proteínas, e nós vamos juntar isso para fazer um superalimento. Então, pessoal, Cristiane, tem alguma coisa que você vai mostrar primeiro, depois eu passo os vídeos, como é? Não, eu vou falando e depois a gente já vai entrando no momento do vídeo. Ah, tá bom. Então, eu vou passar a palavra para a Cristiane, pessoal, porque essa menina aqui, eu digo que é menina porque é a nossa filha científica. Nosso aniversário, minhas noras ficaram com ciúme. Professor, eu digo: não, ela é minha filha científica. Aí ela... Aí eu digo, para explicar, foi muito caro, porque nos aguentar, veja bem, ela chegou com 20 anos. 20 anos. Ela chegou com 20 anos, chegou na faculdade. E hoje... Não, é pior, viu a história? Hoje eu vou dizer para vocês, ela vai completar 50 domingo, né? Vai fazer 50 anos, faz 30 anos que ela me aguenta. Então a minha esposa diz assim: Nunes, essa aí vai direto para o céu, porque eu já não aguento tanto, e essa aí aguenta. Eu digo: olha, graças a Deus que eu encontrei o café. Então, altamente competente, como eu lhes falei, primeira alagoana da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, viu? É bom que se registre isso hoje aqui. Pronto. E aí o José adora essa menina. E aí ela vai mostrar para vocês um pouquinho do que nós falamos. Muito obrigado aí, depois a gente conversa. Não termina. Está assistindo, tá. Senhor. Dá um alô para ela, fica em pé aí, para a Flávia, que o senhor falou tanto dela, ela está aqui, ó. Pois é. Está emocionada. Ô, Flávia, é o maior prazer do mundo. Eu estou aqui, é uma violenta emoção. Porque não é palestra, é um bate-papo, mas de qualquer forma eu não poderia esquecer que você, para mim, foi a enzima que catalisou essa reação. Qual é a reação? A reação é o seguinte: a água de coco, que poderia servir só para o espermatozoide do bode, serve para todas as espécies, inclusive o humano e o jacaré, como o Dr. Peter. Esse rapaz que está com esse chapéuzinho aqui, apesar de foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiovascular do Brasil. Angiologia e cirurgia vascular. Angiologia e cirurgia vascular, é um dos maiores cirurgiões de Alagoas, tem doutorado, pós-doutorado na Alemanha. Então é uma pessoa altamente científica. Você vê esse jeitinho dele assim, parece até cearense, porque ele tenta cobrir a cabeça com um chapéu para não ver que a cabeça é chata. Mas você foi a nossa, eu diria até a razão de ser de hoje aqui estarmos, né? E agradecer não só as pessoas que tem, uma série de pessoas que eu não vou enumerá-las, mas tem o Rômulo lá no Piauí, tem o Padre Ramalho lá no Ceará,
tem gente em Portugal assistindo. Rapaz, tem tanta gente na França. Pessoal, eu simplesmente achava que era só um bate-papo e esse maluco aí, que esse é um maluco, viu? Maluco produtor. Junto com o Daval aí, da Cal, aí chegaram e disseram assim, não, rapaz, você não vai fazer uma palestra. Eu digo, palestra? Rapaz, não fui... Chegamos agora há pouco tempo de Recife, né? Viemos de carro pela SESMAC, mandou nos apanhar. E aí a gente ficou na expectativa de, rapaz, o que eu vou falar lá? Mas veja bem, eu acho que, Flávia, você vai ser convidada para vir para a inauguração da nossa biofábrica lá em Jaguaretama, na qual eu gostaria de reverenciar também o doutor Bezerra de Menezes, que deve estar nos assistindo, presidente do Instituto Ecoco, deveria ter vindo conosco, mas não veio justamente por uma, eu diria até pelo... Então, eles estão acabando lá o serviço, lá, estão terminando o serviço da biofábrica, e vocês todos serão convidados. Esse bioproduto, no meu modo de ver, não vai servir não só para o Nordeste, mas vai servir também para a África. A FAO já nos consultou para receber esse alimento, e no meu modo de ver, quando vocês sentiram o que é o alimento, vocês vão dizer assim, rapaz, por que a gente não começou a produzir isso há quanto tempo atrás, né? Então, Cristiano, por favor. Obrigado. Antes de mais nada, né, me apresentar propriamente, então, primeiro, Luiz Eves, né, aqui das Alagoas, formação de médica veterinária, e depois enveredei para a área da biotecnologia como um todo, né? Então, a gente trabalha muito em parceria. Estamos aqui reunidos nesse momento em agradecimento ao SESMAC, né, ao Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Saúde Humana e Animal, do qual o SESMAC faz parte, uma instituição associada. Então, agradeço ao doutor Douglas aqui, Juliano Anderlin, aqui nos representando, aqui o SESMAC e vários outros aqui. Então, é uma retomada de histórias, né? Então, são 40 anos depois, né? O que foi feito, né? E a nova conjuntura, o que é que isso nos levou. Então, conhece muito o doutor Luiz com relação à conservação do sêmen dos animais, mas o que aconteceu, né? O mundo gira, e aí eu dei uma tarefinha de casa para ele, né? Quando a gente trabalha em biotecnologia e trabalha tentando colocar produto no mercado, aí o doutor Luiz foi à França, uma visita que ele fez, a maior empresa de venda de produtos, de insumos para a área de reprodução animal, que é o IMD, o Instituto Médico Veterinário na França, lá em L'Aigle, e eu dei uma tarefinha para ele. Qual é o valor do diluente de sêmen, no caso a gente tinha água de coco, na formação da dose de sêmen, né? Como é que entrava isso no custo da produção de dose de sêmen? E se viu que era muito pouco. Então, eu tenho uma dose de sêmen de R$100, no máximo R$1, R$2 ela se referia ao diluente de sêmen. Aí foi quando eu parei, né? E pensei, vamos ver outros produtos que tenham menos barreiras de entrada no mercado. Então, o produto que tem menos barreiras é o produto da área alimentar. Aí foi quando somente agora em 2014, 2015, e o doutor nos abriu também a cabeça, a gente deu alguns editais públicos para poder começar a trabalhar, né? Continuou trabalhando com reprodução animal e humana, mas começou a ver outras áreas de utilização para essa água de coco. E não é só um problema técnico, é um problema político também do Brasil. Se você pensa na água de coco em pó, você pensa logo, um produto nutricional, eu vou alimentar crianças desnutridas, eu vou pensar em colocar na merenda escolar, e aí tem toda uma questão, né, política atrás da alimentação dessas crianças, da merenda escolar. Então, foi um grande balde de água fria na cabeça da gente, quando a gente pensou inicialmente colocar para alimentação escolar e viu tantas barreiras. Então, a gente entendeu que é mais fácil a gente estar fornecendo um produto para a FAO e a FAO triangular e fornecer para as crianças desnutridas do Brasil e por aí afora, porque são questões políticas por trás. Então, a gente, ciente disso, né, está trabalhando para fazer uma melhor conjuntura e colocar isso aqui para frente. Então, a gente vê aqui que o doutor Luiz reuniu uma equipe, né, de veterinários, biólogos, que trabalhou com várias espécies
aqui de conservação, né, de vários animais, animais de zoológico, animais do semiárido, primatas neotropicais. A região amazônica é rica de recursos de organizações internacionais, né, favorecendo. Então, eu digo assim do macaquinho, porque, assim, a grosso modo, eu digo, foi o primeiro espécie que a gente conseguiu conservar o sêmen, conservar o ósseo, né, a célula feminina, fazer a fecundação in vitro, implantar na fêmea da macaca e nascer o macaquinho. Mas foi a gente então, não, foi. Eu sei, foi a doutora Sheila Paraíso, lá no Pará. Mas, assim, o ciclo completo, né? Então, tem espaço, mas não tem a questão preservacionista, mas não tem por trás uma questão econômica que sustente o investimento nessa área. Vários, até serpentes, uma escola, um grupo de alunos lá de São Paulo, do ensino médio, fez esse projeto, Conservação de Serpentes, foi premiado e eles foram apresentar esse projeto nos Estados Unidos. Vocês verem, assim, a relevância no mundo científico também. Então, mais ou menos assim, quando foi no ano de 2002, após várias tentativas de tentar liofilizar o produto, que não é só virar pó. O pó tem que ser estável, não grudar, não caramelizar. Então, chegou, temos uma ideia, o equipamento que estava liofilizando acerola, para poder fazer comprimidos de vitamina C, e quem é da área sabe que a acerola é muito sensível à temperatura. Então, quando eu vi aquele equipamento processando a acerola, estava junto do Dr. João Monteiro Gondim, nosso médico bioquímico, à época. Então, assim, vamos tentar, né, passar o produto por esse equipamento. E foi quando a gente conseguiu, em 2002, né, a equipe obter a primeira água de coco em pó de forma padronizada e estável por mais de 2 anos. A grande da água de coco, a gente não fraciona a água de coco, a gente usa ela integral. Ela como vem na natureza. Então, os cocos, como são padrão, a água se produz água de coco em pó. Eu dei esse nome logo no início, água de coco em pó, porque, assim, água de coco já é um nome popular. É o líquido endosférico do coco, que a gente chama de água de coco. E também começava, doutora, me deu meu pacotinho de pó, mas um pouquinho a minha amostra, envie. Então, estava ficando chato, né? A mulher do pó. Então, a gente junto ao Ministério e a FAO, ele é designado oficialmente como água de coco desidratada, mas nos popularizamos há mais de 20 anos usando essa sigla ACP, água de coco em pó. Então, uso na saúde humana e animal, gosto médico, reprodução, tecnologia e alimentos funcionais. Tem o albume popular laminha, que ele serve para cosméticos, serve para alimentos funcionais, inclusive tem uma substância, uma bradicinina, que ela diminui a frequência cardíaca. Então, é bom para diminuir ali, uma fase específica. Já a casca, que é um dos grandes projetos que está trazendo para esse espaço tecnológico aqui, tanto pode ser utilizado na produção de caldeiras, e os 2 grandes projetos vão ser da casca e processar essa fibra para fazer cama de conforto para os animais, seja lá um pouco mais pesado o animal, mas ela sustenta, absorve a urina e tem uma boa aplicação. E uma equipe assim muito interessante é o que? Usar essa casca de coco com uma mistura, um coquetel bacteriano, biológico, para fazer ração de manutenção para ruminantes. Certo? Então, já tem a uso da Pindorama usando parte do subproduto da cana para fazer uma ração, né, um probiótico, uma ração probiótica, e já vai ser um esforço casado, e nós já provamos, junto com uma equipe, inclusive, do Ceará, da Bahia, essa questão do uso da casca para a ração de manutenção de ruminantes. Mas agora a gente está evoluindo, e uma das funções desse parque tecnológico é juntar esses atores para a gente economicamente estar explorando e estar melhorando as condições. Aqui, só para passar bem rápido, dizendo que o quê? Oficialmente, nos laboratórios oficiais cadastrados na Anvisa, a gente só consegue identificar umas 80 substâncias na água de coco.
Só que em outros equipamentos, como ressonância magnética nuclear, a gente viu que tem mais de 300 substâncias na água de coco. E eu vou dizer aqui, essas gorduras, ele falou ácido capróico, caprílico, todos esses minerais, principalmente o sódio, né, e o potássio, na proporção que está na natureza, que é 2 partes de potássio para 1 parte de sódio. A mesma proporção que está no nosso plasma sanguíneo, na água do mar. Então, a mesma proporção deles. Zinco, selênio, vitamina, inclusive a C. Em 100 gramas, eu tenho 16 miligramas. Tem resquício de ômega, mas o que eu acho mais interessante é isso aqui. Os aminoácidos, ele tem todos os aminoácidos essenciais e não essenciais. E eu destaco esse daqui, ó, a glutamina, ácido glutâmico, né, que se interconverte em glutamina. E isso aqui é que faz com que haja uma certa proteção da mucosa intestinal. Então, ele auxilia essa restauração da mucosa, principalmente quando está processos diarreicos, né, como um todo. Apesar de que, juntando a água de coco com o leite de cabra, a leite de cabra tem uma coenzima Q, Q10, e aí potencializa essa recuperação do trato gastrointestinal em diarreias mais fortes, como diarreias coléricas, né, provenientes de cólera. E aí, começou em 2014 o estudo para os alimentos. E o primeiro grande grupo de alimentos que a gente colocou foi usar água de coco em pó para a suplementação de atletas. Porque em 2014 e 2015 nós estávamos com as Olimpíadas e Copa do Mundo no Brasil. Então, teve muito recurso para a área dos atletas. Então, não só se fez um estudo aprofundado, acadêmico, de universidade, como também se conseguiu o quê? Elaborar um produto alimento seguro, e colocar na gandola. O Mercadinho São Luís, no Ceará, é a mesma coisa que falava aqui para Alagoas, certo? Só para vocês terem noção. Eu tenho uma seção de cuscuz saudável, então todos os gargalos, que a gente chama o teste de entrada de mercado, todos os gargalos até chegar na gandola do supermercado especializado para o produto de atletas. Então, teve o lado científico, dizer que preserva as condições físicas do atleta entre um treino e outro, que é o pace, performance como um todo. Foram 4 alunos de educação física do doutorado, 2 alunos de nutrição, todos fizeram tanto testes dentro do indoor, como eles chamam, testes de esforço, como testes fora. Não só esse produto em pó, mas também teve em gel e teve barrinha de cereal com whey tradicional e barrinha de cereal com o whey vegano, que era, o pai gosta muito, o extrato da folha de moringa. Tem alto nível proteico. Por enquanto, a Anvisa deu uma segurada, porque ela baixa muita glicemia para o consumo humano, a folha, mas daqui a pouco o mercado consegue colocar de volta. Então, uma das apostas grandes é o extrato da folha de moringa, em barras proteicas, substituindo o whey protein das pessoas que não podem consumir o produto de leite de vaca, né? Então, tem todas essas questões que a gente colocar de desenvolver. Aqui é um grande campo para a área médica para a gente trabalhar. Já para dentro do hospital, a gente conseguiu colocar, através da coordenação do colega do Dr. Peter, o Dr. Henrique Jorge Maia Costa, médico nutrólogo, consultor classificado da Nestlé, envolvido na nutrição integral e parenteral, fez a faculdade aqui na Ciências Médicas da Universidade com ele, né? E está lá no Ceará, pai cearense com mãe alagoana, né? Então, uma sumidade. Então, ele nos deu apoio, foi o projeto de doutorado dele, para a água de coco em pó servir para o jejum pré-operatório, que é o quê? 2 horas antes das cirurgias, em vez de você estar com jejum prolongado, até 2 horas antes, você pode estar consumindo uma porção exata de 200 ml do produto para não ir em hipoglicemia para a cirurgia. E aí, quem é médico sabe todos esses
desenrolares, que eu não vou entrar em detalhes, mas o fato é, a mesma coisa. Teve 2 médicos que fizeram mestrado com a gente, endoscopistas, e fizeram o estudo do tempo de esvaziamento gástrico, em pacientes em repouso e em pacientes atletas, que é uma das grandes coisas que fica sacudindo o estômago muito, né? Então, teve toda uma rede de estudos em hospitais de referência, e o ponto é, estudo de mercado, foi o quê? Hospital Regional da Unimed de Fortaleza, acreditação ONA, colocou no seu protocolo, emitiu nota fiscal de pagamento, com tudo, então fez o teste como um todo. E agora, os outros usos decorrentes, preparação para exames, né? E a própria alimentação, quando o paciente já está no quarto, aí estamos trabalhando agora na próxima fase, com vários estudos. Então, preparo de exames, uma digestão, absorção de alimentos, alimentação pós-cirurgia bariátrica, nutrição precoce, pós-operatório, dieta líquida, e vários hospitais que foram de referência, inclusive a Casa Misericórdia de lá de Fortaleza, fez o estudo. E aí vem essa questão que eu vou estar aqui. Eu vou colocar para vocês, que é o uso do leite de cabra com água de coco. Tem a visão completa de tudo. Não, já é outra. Vamos esperar que o... Olá. Então, vou lá para a gente ver esse videozinho. Se quiser acessar isso aqui é o YouTube do professor professor do Dormo. Um cara extremamente avançado em toda a tecnologia digital. Deixa eu ver aqui. Tá baixo, né? O que já vai? Ali embaixo. Abaixa o som, né? Não é o som da televisão, não? Nós estamos esperando a doação de umas caixas. Ah. E esse instituto é cheio de doações, cara. Aí, ó. Interações, seus componentes fornecem benefícios comprovados cientificamente através do trabalho com o FIFLOR. A sua composição é um fator variável, mas também tende a se estabilizar e apresenta destaques para as proteínas e lipídios, que são as gorduras. Em seguida, vamos abordar um pouquinho a intolerância à lactose e a importância do leite de cabra. Bom, tem uma longa tradição que o leite de cabra poderia se tornar como um tratamento alternativo. Por quê? Ela tem uma enzima lactase praticamente ausente ou deficiente, uma alfa-lactase, apresenta uma grande ingestibilidade a nível do intestino delgado. Nesse momento aí, poderia se acumular bactérias que poderiam digerir e causam, primeiro, gases intestinais excessivos, cólica abdominal, inchaço, náuseas e diarreia. Isso aí vai caracterizar o quê? Justamente uma intolerância à lactose que não ocorre com leite de cabra. Esse projeto é um projeto de inovação tecnológica, trata da nutrição especializada, na utilização de leite de cabra e água de coco em pó. Começando pela caracterização do leite de cabra, dizemos que ele apresenta pequenos glóbulos de gordura, tem uma rápida absorção pela mucosa intestinal, por isso tem uma maior digestibilidade, apresenta proteínas de alto valor biológico, elevados teores de vitamina A, favorecendo a visão, alto teor de cálcio, fósforo, potássio, magnésio, que também vai ajudar muito, principalmente na formação de dentes e ossos, uma grande quantidade de selênio, considerado um antioxidante, que vai fortalecer o sistema imune, e apresenta também AGL, ômega 6, e um baixo teor de colesterol. E recentemente se descobriu uma coenzima Q, que é uma biofábrica de mitocôndrias, age também como antioxidante, e está presente nesse bioproduto ACP lácteo. Bom, a água de coco mais o leite de cabra, nós poderíamos
mostrar para vocês algumas indicações, principalmente na alimentação infantil, corrigir o processo de desnutrição, intervenção das pessoas com alergias, vamos mostrar para vocês o problema da lactose, principalmente aos produtos de leite de vaca, principalmente também nas crianças, melhor nutrição em adultos e distúrbios na função intestinal. Bom, categorias, né? Esse bioproduto nosso, apresentado nesse momento, é um composto lácteo em que nós pensamos justamente utilizar uma menor quantidade de leite, em torno de 48%, e 52% de água de coco. Isso faz com que nós tenhamos um composto lácteo tendo uma validade de mais de 2 anos. A tabela seguinte é um quadro comparativo da composição nutricional de diferentes tipos de leite. Nessa tabela, nós temos o seguinte: água de coco em pó só, sozinho, 100 gramas, leite de cabra, sozinho, 100 gramas, leite materno, 100 gramas, leite de vaca, 100 gramas. E o ACP lácteo, com apenas 50 gramas por 200 ml por água, nós temos 112 quilocalorias. Né? Comparado com de vaca, que é apenas 61, com leite materno 70 e o leite de cabra sozinho 69, o que prova que essa adição da água de coco com leite da cabra vai enriquecer muito energeticamente o bioproduto. A parte de gorduras totais, nós vemos que a quantidade de gorduras, principalmente colesterol, ela é muito menor, praticamente a gorduras trans totalmente ausente na combinação dos dois produtos, água de coco com leite de cabra, comparado com os outros, que todos eles apresentam uma quantidade de gorduras a ser considerável. Isso faz com que realmente o produto tenha se destacado por essa composição. O quadro 2 nos mostra o seguinte: todos os minerais presentes na composição ACP lácteo, que é a água de coco com leite da cabra: potássio, sódio, fósforo, cálcio, magnésio, manganês, ferro, zinco, cobre, selênio. E aí se vê uma coisa muito importante, né? Que esse equilíbrio eletrolítico favorece justamente o que também vai melhorar a condição de hidratação, principalmente em crianças. Temos vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, vitamina C, vitamina E, ácido fólico, vitamina A de modo geral, vitamina B12, vitamina D, vitamina K. Então, nós vemos que é um produto justamente muito equilibrado do ponto de vista de distribuição das vitaminas. Com referência à parte de aminoácidos, nós vemos que o ACP lácteo, nós temos desde o ácido glutâmico, que é principalmente a glutamina, que faz uma proteção muito forte no endotélio intestinal, por isso que as crianças, que às vezes apresentam um processo de diarreia, a água de coco, principalmente a água de coco faz, como ela é muito rica também em glutamina, ela faz uma proteção da mucosa intestinal. Quando nós juntamos os dois produtos, nós temos aí 81,75 miligramas. Isso é importante. Ressaltar ainda que todos os aminoácidos essenciais, como a arginina, a leucina, a valina, a serina, a alanina, a fenilalanina, a glicina, a lisina, a prolina, a treonina, a isoleucina, a tirosina, a cisterina, a metionina, o triptofano, todos eles presentes. Então, nós estamos diante de um bioalimento complexo do ponto de vista não só minerais, vitaminas e aminoácidos. Bom, para se ter uma ideia da utilização da água de coco em pó com leite da cabra, nós poderíamos destacar que esse produto poderia substituir o açúcar, que é a sacarose, pelo ACT, que é a água de coco em pó. Nós poderíamos também adicionar coalhadas, iogurtes, queijos, sobremesas, aromatizantes e, principalmente, novos produtos como os pré-bióticos e os probióticos. Então, esse produto apresenta grande segmento no setor do agronegócio, porque ele provocaria e provoca benefícios tais como uso de matérias-primas regionais, principalmente o coco, valorização da cadeia produtiva locais, como a capricultura, leiteira, agregação de valores aos produtos, uso de mão de obra local, principalmente que nós vamos atuar em cima da agricultura familiar, da agricultura leiteira familiar, e poderíamos trabalhar com um produto com denominação de origem controlada, que poderia ser destaque para o Nordeste do Brasil. Nós temos aqui algumas instruções de uso. Modo de usar: 200 ml de água gelada, um sachê de 50 gramas de ACP lácteo,
misture e pronto. Saboroso e nutritivo. Eu recomendo. Você também. Eu diria, para terminar essa apresentação desse produto, essa grande inovação, que é sempre possível fazer mais para a saúde e bem-estar das pessoas. Quando se insere aos produtos regionais das cadeias produtivas do agronegócio cearense, a inovação tecnológica. Estamos diante de um produto, através da biotecnologia, que poderá contribuir para mitigar a fonte proteica que assola o azeite. Dá para o Alex agora? Não, olha. Aí fecha. Abrindo. Claro que o geral vai lá na pergunta, né? Pela alimentação, só para fazer alguns comentários, é que existe a biofábrica lá no interior do Ceará, em Jaguaretama, que a gente faz dentro da Universidade Estadual do Ceará. Depois da pandemia, esse projeto se encerrou. E aí, o Instituto Ecoco do Brasil, né, que é uma instituição sem fins lucrativos, está com esse projeto de Jaguaretama, e essa fábrica, né, essa unidade de beneficiamento de água de coco, e tanto leite de cabra como leite da vaca, está para se inaugurar agora até o mês de maio. Então, depois de 1 ano e pouco, 2 anos, está para ser inaugurada. Entendendo esse produto, aí tem como a gente trabalhar vários projetos. Um dos grandes projetos é o quê? O apoio que a gente tem do IPRED lá no Ceará. O IPRED é o Instituto de Primeira Infância, que também há 40 anos trabalha na alimentação das crianças e nutrição especializada. Atualmente, o IPRED trabalha em período, sempre o troco será para amanhã ou à tarde pela manhã, por exemplo, com crianças neurodivergentes, crianças e adolescentes neurodivergentes, e o contraperíodo com escolares com problemas nutricionais. Recentemente, estivemos lá há 15 dias, o IPRED foi transformado no ICT, Instituto de Ciência e Tecnologia, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O doutor Inácio Arruda foi lá assinar. Isso o quê? Agora vai ter uma sede em 18 mil metros quadrados, né? 18 mil metros quadrados, uma sede nova para esse instituto, que vai trabalhar especificamente melhorando não só o atendimento a essas crianças, a parte cognitiva, como o desenvolvimento e validação desses produtos. Então, como eles são referência? Tem colaboração com Harvard, tem colaboração com Cambridge. Todos esses grupos que trabalham com nutrição especializada culminam com essa iniciativa. Inclusive, nós estamos com um edital aberto com os Emirados Árabes para o financiamento de um projeto de a partir de 5 milhões de reais, 5 milhões de dólares para fazer o desenvolvimento de produtos à base do leite de cabra e do soro de leite de vaca. Por quê? Porque a capinocultura leiteira precisa se organizar ainda para ter volume de produção para retroalimentar essa cadeia produtiva, essa produção. Porque quando se fala em alimentar, se fala em volumes muito grandes de produto. Então, para ter uma viabilidade das plantas industriais de secagem que estão sendo instaladas, há a possibilidade de a gente fazer a secagem do soro do leite da vaca com água de coco, que é um produto também muito bom nutricionalmente, para a gente começar a chegar no mercado. Então, tem essas questões aqui. Então, uma das unidades que se quer trabalhar na criação desses animais é justamente junto à colaboração do SESMAC no curso de veterinário de Marechal Deodoro.
Aqui, eu vou... Tem esse produto aqui. Eu vou abrir para vocês uma apresentação que é dessas pomadinhas daqui, né? Tem esses constituintes. A mesma coisa, tem o produto, se transformou um produto no mercado, e antes da pandemia se fez um lote de produção, e agora, quando essa fábrica de Jaguaretama estiver em funcionamento, vai ter insumo para retomar a linha de produção das pomadinhas, que eu chamo. Antecipadamente, já trouxe um lote de uns 10 quilos de água de coco em pó, que é para poder o doutor Guilherme fazer uma farmácia lá de Arapiraca, outras pomadinhas de manipulação específicas para os pacientes que estão sendo atendidos lá, para a gente não parar, porque demora 4 a 5 meses após o lote ser produzido lá no Jaguaretama, para eu ter o teste de prateleira, de estabilidade de prateleira, para poder ser liberado para venda. Enquanto isso, para não demorar, né? O doutor Guilherme Pita está aqui também com o apoio do doutor Emerson da Socorro, nessa grande empreitada, para que o programa Não Feche Feridas e os projetos que estão aqui engatados, né, de estudos não parem. É um produto que, sim, água de coco em pó, ele cicatriza feridas. Foi feito estudo no Centro de Diabetes e Hipertensão, vou mostrar no vídeo para vocês, que é referência Norte-Nordeste para as feridas. Foi feito teste, em 96 dias fechou, mas aqui, esse outro diminuiu 21% dentro do tratamento, aumentou o paciente de 12%. E aqui tem um caso, né? Você tem que estar acostumado, né? A ver essas coisinhas aqui, né? Um pé que estava em situação de amputação e começou a passar o produto e com menos de 6 meses, né? Bem recuperado. Para esse produto aqui, esse é o último. Abrir. Não. Abrir, tá? Na verdade, depois desse vídeo, eu falo mais uns 2 minutos das outras tecnologias e a gente já consegue encerrar essa parte da conversa para ter esse apanhado geral de como é que estão as tecnologias usando o produto. Não está disponível nesse. No meu canal lá, vai no canal do YouTube meu, lá que Olá. Não, se eu fosse no canal dele, eu conseguia ver o. é bem rápido. Vídeos, pode colocar vídeos aí. Não, vídeos, lá, vídeos, aí vídeos. Aí vem, desça, você vai encontrar lá embaixo. Vai descer. Um pouquinho mais. Vai descer. Depois descer um pouquinho mais. Vai descer. Mais. Bem próximo já. Depois disso aí. Pode ir, pode ir. Pode descer. Depois disso aí. Tá aí, ó.
Agora, com o cérebro é versátil, né? Atua todo tipo de imagem, com perfeição. Sabe uma fruta que também é super versátil e eu adoro? Dá para usar tudo nele. Você pode beber a água e comer a polpa. Aí você faz, olha, receitas deliciosas, maravilhosas. E acessórios lindos, super maneiros. Dá até para fazer pomada. Ué, pomada? É isso mesmo. Uma pomada cicatrizante. A pomada de coco é uma invenção dos pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará. A equipe da TV Verdes Mares, nossa afiliada em Fortaleza, explica melhor essa grande ideia. Água de coco, refrescante, saudável, gostosa. Para hidratar não tem melhor, é água, mas já existe também na versão em pó, resultado do trabalho de pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará, que há 16 anos estudam as propriedades do coco, muitas delas eficazes também para a cicatrização. A população tem conhecimento de que açúcar cicatriza feridas, fecha feridas, e por ter conhecimento das propriedades dos ingredientes que tem dentro da água de coco, se teve essa indicação de se utilizar água de coco, depois transformada em pó, para elaborar esses produtos na área de cicatrização. Os pesquisadores realizaram muitos estudos para identificar a fase em que a água de coco concentra a quantidade ideal de nutrientes importantes para a saúde. São cocos jovens, de 5, 6 meses de frutificação, porque os constituintes dele, em especial para o processo de cicatrização, os seus açúcares e os seus hormônios vegetais que promovem o crescimento, a aceleração da recuperação da pele, dessas feridas, são de suma importância no nosso processo. Nesta empresa de biotecnologia incubada na universidade, a água líquida do coco selecionado passa por um sistema de secagem para virar pó. E esse pó é a matéria-prima usada para fazer a pomada cicatrizante. Após 6 meses de estudos, nós desenvolvemos uma formulação. E o grande desafio desta formulação foi torná-la o mais natural possível, para que nenhuma outra substância interferisse nas propriedades da água de coco. A pomada à base da água de coco em pó foi testada em diferentes perfis de pacientes, entre eles aqueles com pé diabético, ou seja, com feridas de difícil cicatrização. Durante 1 ano e meio, 65 pacientes aqui do Centro Integrado de Diabetes do Ceará usaram a pomada. E o resultado surpreendeu. Os pacientes que usaram a pomada de coco conseguiram reduzir o tempo de tratamento em 21%, em comparação aos pacientes que usaram o medicamento tradicional. A gente teve alguns casos de pacientes que estavam há 3 anos com a lesão e a lesão não cicatrizava. Já havia tentado vários tipos de tratamento, inclusive tratamentos muito caros que existem hoje. E a nossa pomada é um produto simples, um produto que tem um custo-benefício excelente, mas obtivemos uma alta eficácia desses pacientes. O seu Frederico, que luta contra feridas nos pés provocadas pela diabetes, participou do estudo e ficou satisfeito com a melhora que teve quando usou a pomada de coco. Aplicava aqui e todo dia fazia o curativo e aplicava. Uma vez por dia. O resultado foi bom? Foi ótimo, está muito bom. A gente acha que esse é mais um produto do conjunto de produtos que a gente usa normalmente, que vem para somar. Então, tudo que vem para somar, aqui a gente é muito aberto em relação a isso, de receber novos produtos para poder fazer o teste nos pacientes e ver como é que é o resultado. E o resultado dele foi muito bom. Segundo os pesquisadores, a pomada à base da água de coco em pó já pode ser prescrita por médicos para ser feita em farmácias de manipulação. E a previsão é que agora, no segundo semestre, ela comece a ser produzida pela indústria. Se projeta uma redução para 25% do valor do que está os outros produtos do mercado. E ainda incorporando uma boa regeneração da pele. A pomada curou a lesão que o seu Lucas tinha no pé. Restou apenas a cicatriz. Fiquei muito feliz em fazer parte dessa pesquisa que produziu esse medicamento e fez tão bem.
coloquei para vocês, isso daqui, é que... Nessa última viagem aí, ó, só de despesa superfaturada, vai cair na nossa mão 10 mil para a gente virar. Aí, viu? Tá faturando, viu? Eu estou faturando tanto, não peguei nenhum do show ainda, mas enfim. O que acontece? Agora nós estamos numa nova fase. A gente sabe que o quê? Tantos por cento de água de coco em pó dentro da formulação cicatriza. Fora o centro do diabéticos, nós temos também com feridas de pacientes com câncer de cabeça e pescoço, que as feridas de osteopatia e necrose horríveis, né? Então, cicatriza, sim, mas agora a gente quer um outro passo, né? Tem fatores de crescimento dentro da água de coco, os hormônios vegetais, chamados fitohormônios, exatamente. Que nós estamos o quê? Aqui em Alagoas, o doutor Marcos Leal vai fazer o pós-doutoramento dele, junto com a colaboração não só do exército lá da UFAL, né, do SEC da UFAL, como também dos pesquisadores lá da França, o Ivo Barnu, para o quê? Identificar e quantificar os fitohormônios que estão na água de coco em pó agora, que o doutor nos fez na época com água de coco natural. Agora a gente está com um produto padronizado, identificar esses em estágios mais jovens, que, logicamente, terão maior quantidade de hormônios do que esse pouco maior que a gente utilizou, que é para poder o quê? Acelerar um pouco mais, inclusive, essa cicatrização e essa regeneração de tecidos. Então, tem toda uma equipe de alunos de doutorado, alunos de mestrado, alunos de iniciação científica, que não só vai fazer esse trabalho regional, como a projeção internacional. Além da França, né? O doutor Guilherme Peter deixou um pezinho lá na Alemanha, em Leipzig, na questão da medicina regenerativa, que aí são os próximos capítulos da novela, né? Na parte de regeneração. Além disso aqui, eu vou passar bem rápido para vocês verem. Nas outras áreas biotecnológicas, deve ter aqui. Aqui, ó. Quais são os outros campos? A gente utilizou essa água de coco em pó em fazer meios para conservação de vírus, não só vírus aviários, como o de bactérias e fungos, inclusive fungos. Foi uma conservação de Candida albicans, um aluno de mestrado nosso da PGBiotec aqui do SESMAC, uma funcionária do SESMAC, já vem trabalhando aqui. Células da medula óssea, eu não sei se tem a do células tronco, órgãos, tem também o que os vírus foram os 4 sorotipos de vírus da dengue, da professora lá da Estadual do Ceará, para produzir, replicar os vírus na plataforma das plantas, né, de tabaco, para poder virar a vacina. Tem toda uma área de conservação de órgãos para transplantes. A doutora Evelise Brasil, que representa essa área lá, médica do setor de transplantes, atual diretora do Hospital Universitário lá do Ceará. Já fizemos vários estudos, tanto em coelhos, né? E agora, esses que estão aqui em coelhos, já fez vasos e córneas humanas, e esse que estão em coelho está na fase agora do modelo suíno, né? Do último modelo, que é o modelo suíno. Inclusive, tem um aluno nosso que acabou o nosso curso pela PGBiotec e vai fazer o pós-doutoramento dele lá junto em Portugal, em Aveiro e em Coimbra, porque, como validação do mercado, a gente sabe os procedimentos aqui, mas uma validação feita na Universidade da Europa, segundo os protocolos da União Europeia, ela tem um pouco mais de valor nos procedimentos, né, mercadologicamente falando, inclusive, do que algo feito aqui no Brasil, que ainda vai precisar de uma segunda acreditação lá fora. Então, esse aluno está aí incorporando um pós-doutoramento nessa área. Preservação de aderências, acometimento de aderências abdominais, polutório, toda uma linha na área de veterinária no grupo de leishmania, tanto para replicar a leishmania como tratar, e na linha de biomateriais, porque biomateriais na questão da física, de nanopartículas, como substituto ósseo. Então tem várias outras áreas de atuação,
E aí eu reforço que tem a parceria com o grupo do Departamento de Física, tem 20 anos que trabalhamos em conjunto com o Departamento de Física, e um dos nossos grandes colaboradores nos últimos tempos é o Dr. Manuel Graça, que está na Universidade de Aveiro, lá em Portugal. Então, por enquanto, esse aqui, gente, e eu vou voltar a palavra à professora Nunes, porque tem muita coisa para a gente fazer aqui. Só para terminar mesmo, só agradecer, pessoal. Você vê o seguinte, que a gente traz uma série de... Chega para o investidor diz assim, professor, serve para quê? Eu digo, serve para juntar marido com mulher. Porque o que nós temos mais, me desculpe a força de expressão, é só para dizer, como a gente não tem um linguajar do investidor, porque a gente tem um linguajar que não sabe se vender as coisas. E aí eu digo, rapaz, puxa vida, a gente chega para um doutor Douglas, chega para um doutor Sullivan, chega para um doutor Oscar lá da Uninta, que inclusive a Cristiane é pró-reitora lá da Uninta, de bioeconomia e inovação tecnológica. Então, nós temos por obrigação colocar essas tecnologias a nível do mercado. Pessoal, o que está existindo, talvez a Flávia Dalgis esteja nos ouvindo ainda, o que está faltando com certeza absoluta é justamente a ideia maior de a gente chegar e dizer o seguinte, olha, nós estamos com essas tecnologias prontas, o que nós temos que fazer? Simplesmente atualizar isso e jogar no mercado. Agora, o que eu não posso fazer é chegar aqui 10 quilos de pó, que eu disse até Cristiane, vai chegar no aeroporto lá de como é o nome, de Recife, vou colocar os cães para cheirar pensando que é cocaína, mas é cocoína, né? Aí, o que acontece? Quando a gente embarcou para o México, eu levei isso, cheguei lá no México, para dar um curso lá no México, levei água de coco em pó, aí os mexicanos, de imediato, eu digo, rapaz, o que é isso? Não, porque, eu digo, olha, por favor, rapaz, eu exijo respeito, eu vim no seu país, ministrar um curso para os seus veterinários, eu não admito isso. Rapaz, foi um escândalo nacional. Aí daqui a pouco chegou muita gente lá do Instituto, que eu ia fazer o curso. Rapaz, pelo amor de Deus, esse homem vem do Brasil para cá, trouxe água de coco. Nós inseminamos as primeiras cabras, as primeiras ovelhas no México com água de coco em pó. Então, pessoal, a pessoa que está vos falando nesse momento, eu diria até que não é só um batalhador, é uma pessoa que tem, acima de tudo, muita coragem de fazer tudo isso. Porque praticamente ele não tem apoio político para fazer isso. Eu digo sempre uma frase, pessoal, que está na fase da política mesmo, e eu gosto de dizer isso, quando a política entra pela porta, a ciência sai correndo pela janela porque não tem espaço para os dois. Com isso aí eu gostaria de terminar e agradecer a vocês todos e dizer para vocês que, com toda sinceridade, viu, Pito? Eu estou em Alagoas e o Renovil começou em 2004, você falou muito bem, transformamos em 2006, nós tivemos aqui. Esse homem era o pró-reitor de pós-graduação da UNCISAL, eu era o pró-reitor de pós-graduação da UES, e aí nós conseguimos implantar hoje o Renovil, nós estamos com 1.300 doutores formados, mais de 1.200 patentes no mercado. Ninguém acreditava no Renovil, hoje é nota 6 na CAPES, ninguém acreditava num curso de veterinária que a gente também implantou, modesta parte, chamado pós-graduação em ciências veterinárias, nota 7 na CAPES, o maior curso de veterinária do Brasil na área de caprinocultura. Então, eu sou, desta parte, muito humilde para dizer, eu sou um vencedor a custo de Deus. Muito obrigado. Eu queria chamar só o professor Dacal aqui, que é o nosso tutor, né? Esse é o nosso desafio, né? Que eu falo combinando com o professor Nunes da Cal, que aqui você tinha que começar o grupo de fazer as comadinhas cicatrizando para a área veterinária e botar um negócio e fazer a parceria. E essa foto aqui, você lembra dessa foto? Sim, começar a assinatura do nosso convênio do SESMAC com o PPG Biotech. Aqui a gente, claro, está na IA, que o Aldemar está ensinando a gente. Eu botei assim, faça uma foto entusiasmada, olha o professor Douglas, todo mundo feliz, né? Mas aqui está o Juliano, cara. O Juliano foi comigo em Fortaleza para a gente ouvir tudo lá, né? Ficamos lá o dia inteiro, impressionado. E quando voltou, eu estava dizendo, pai, eu devia ter colocado você aqui com a IA, porra. Quase eu botei, mas não tirei uma foto, a gente botava você aqui também, porque também participou desse momento único lá do
dessa criação e implantação no SEMAC. Olha que felicidade todo mundo está, né? Mas eu quero deixar aqui uma mensagem que eu falei lá no congresso lá em Fortaleza. Nós estamos fazendo um monte de pesquisa, como é que ela chega lá na ponta. Nós não temos atividade e-mail, nós não temos escritório, nós não temos advogados, nós não temos assessores para viabilizar os produtos que a gente faz. Nós somos amadores. Eu estou com o Aldemar num projeto de uma startup que a gente já passou por umas 5 fases. Os burocratas acabam com a gente. Aldemar, tu ainda quer o startup lá? Você ainda quer o startup? Quer mais não? Cara, botaram tanto documento, tanta reunião, tanta mudança que a gente desistiu. Nós vamos pagar esse negócio e acabou. Esses burocratas estão acabando com o país da gente. Estão acabando com o Nordeste. Uma fundação pequenininha que tem aqui tem 5 assessores para um projeto, para pedir papel, para fazer reunião, para fazer live. A gente tem que se revoltar. Nós criamos a FAPEAL. Eu fui do primeiro conselho da FAPEAL, né? Lá um moleque também, sem saber nada, fui lá e a gente não fez essa FAPEAL desse jeito. Uma burocratização para não fazer as coisas, tá? E dá importância a quem não tem. Dá importância a quem não tem, porque ele não sabe o que é estar o professor lá com os animais e a gente está lá com as feridas, a casa fecha ferida. Tem que ir lá conhecer a realidade nossa lá, tá? As pernas, tudo, quando eu chego eu faço assim, ó o pessoal do pé de pano, entendeu? A realidade do nosso meio, que estão gastando dinheiro, horrores com outras coisas, e com o que a gente precisa, a gente não tem. Tá? Então, nós pesquisadores temos que colocar dentro dessa questão isso aí. Mas eu estou dizendo isso tudo porque está aqui um homem chamado professor da Cal, Alfredo Raimundo da Cal, que criou uma pequena fundação há 20 anos atrás, chamada CEPEP, para cuidar de cocô na Escola de Ciências Médicas. Tá? Eu era aluno e ele botou uma fundação que fazia exame de citosomose e era um mau cheiro da bexiga no primeiro andar. Eu era do diretório e fiz um movimento para acabar com aquele cheiro lá, tá? Eu não sabia nem o que era, tá? E depois essa fundação financiou todos os mestrados e doutorados que a gente fez, financiou a biblioteca, um modelo único que agora a gente está tentando recolocar na FEPESA. E a gente podia... Mas diga também que exatamente esses exames, Maceió, nessa época, tinha áreas aqui na periferia que 70% da população tinha citosomose autóctone, adquirida aqui na cidade. E a Fundação Nacional de Saúde não fazia tratamento. Foi exatamente esse período aí que a gente deixou tudo a parte de 5%. Então essa fundação que ele fez, nas grandes dificuldades da Escola de Ciências Médicas, financiou, a gente recebia dinheiro do vestibular, dos cursos e fazia biblioteca. Viu? Tu chegou numa fase boa, viu, Gardênia? Com uma biblioteca maravilhosa. Antigamente não tinha nem lugar para a Tânia ficar lá. Era um absurdo. Caiu um dia a chuva e quase matou a Tânia lá, tá? Era essa a Escola de Ciência Médica. Mas a gente tinha que falar porque esses modelos que dão certo a gente tem que replicar. E a gente tem que privilegiar o pesquisador que pega na alça do caixão, que pega na enxada, que é aquele que está lá no campo, né? Nessa atividade meio no ar-condicionado, fazendo pipetinha e fazendo a dosagem do freocomossotoma no rabo do rato quando ele dorme de manhã e acorda de tarde. Porra! Gastam dinheiro pra caramba nisso. Estamos tá? num momento muito estratégico, por quê? Assim, criar um escritório, eu propus lá, né? Um momento estratégico é porque nós estamos com o edital da FINEP, e FINEP Inovação aberto, proposta acho que até setembro para ser encaminhado, que é um dos canais que pode financiar um parque tecnológico do agro e da saúde lá no curso de Marechal, e também a propiciar o quê? O governo do estado não colocou que Marechal não vai ser um novo polo industrial? Então, esse recurso polo industrial, a gente vai estimular no projeto certo de parceria para que seja fomentado esse parque tecnológico do agro pela própria infraestrutura dos benefícios, né, de financeiros decorrentes desse polo industrial que começa agora, né,
em Marechal. Então, estamos numa ambiência propícia, vamos saber o que cada um quer, para que sejamos referência. Mas referência o quê? Um parque tecnológico se diferencia da incubadora, porque são empresas já consolidadas no mercado, é a Cooperativa Pindorama, é a Socorro e outras, e vão elaborar propostas novas para chegar a produtos que vão voltar para a empresa deles em ser escalonado. Por exemplo, a Cooperativa Pindorama já faz uma ração do subproduto da cana. Agora, junta a casca do porco, faz os testes dos animais lá dentro da Escola de Veterinária de Marechal. E depois deu certo, volta, a empresa tem de volta e a universidade e os pesquisadores têm transferência, o licenciamento daquela tecnologia desenvolvida em conjunto com a empresa. Então, é um novo nível que passa do projeto incubado da startup agora para a empresa entrar dentro, residente, para desenvolver novos produtos e gerar novos negócios. Então, é esse ambiente que está se preparando. Eu só para terminar. Tem que ter um escritório para fazer isso tudo que você está dizendo. Pronto, o pesquisador não consegue fazer não isso. Consegue Tá? Bater o escanteio e fazer não tem condição. Ou se estabelece uma coisa profissional, com consultoria, advogados e etc. Então não consegue fazer. Olha que eu e Aldemar temos um juízo bom, viu? 2 caras de juízo bom. A gente sofreu com essa startup, um pequeno projeto. Tá? Se não tiver ajuda, se o Sermac não se colocar numa posição de criar esse setor, claro que tem o Geraldinho maravilhoso, o Geraldinho está ocupado, 200 coisas, ele dá a ideia, mas nós temos que profissionalizar para chegar nos editais e ganhar. Senão a gente vai ficar nessa conversa aqui, pesquisa é bonita, a gente fez uma série de coisas, não sai do papel, não sai. Peter, justamente nesse momento agora, para mim é histórico. Eu volto a Alagoas depois desses 40 anos aí, né? Revendo os amigos e o Naval aí da Cal ter promovido esse encontro maravilhoso, que eu diria, não foi palestra, foi um bate-papo, foi uma troca de experiências. E aí eu não deixo de ressaltar, diz que a gratidão é a alma do coração. Eu não poderia deixar de enumerar pessoas aqui como o Digesto, já se foi, Nelson Costa, que já se foi, o Iedo, graças a Deus, está aí como pró-reitor, está aí com a gente. Está vivo, né? Tá muito vivo. Né? Tem o Marquinhos aí que também está vivo, graças a Deus. Ah, pô, pai. Imagine, se eu estou, imagine você que tem idade de ser meu filho. Então o que acontece hoje? A gente tem o Oderval Tenório, que é uma pessoa, no meu modo de ver, até o WhatsApp dele é a foto de um bode, rapaz. Ele é tão vibrador pela cabra. E aí o Daval da Cabra disse uma coisa muito interessante. A gente tem que incentivar, pessoal. A cabra é a vaca do pobre. Onde eu crio uma vaca, eu crio 10 cabras. Dessas 10 cabras, cada uma me der 3 litros de leite, 3 litros, são 30 litros. A vaca, para me dar 30 litros, tem que ser uma senhora vaca. A vaca bebe 80 litros d'água, a cabra bebe 3 ou 4 litros. Então a vaca tem 9 meses de gestação, a cabra tem 5 meses de gestação. A vaca nunca dá parto duplo quando dá. Você sabe que existe um problema de esterilidade, é o flibarte, né? E aí, quando a gente entra em tudo isso, a gente tem 2 coisas importantes a dizer a vocês. No momento em que a gente incentiva a produção de leite de cabra, com essa expectativa de mercado até na FAO para crianças que, quando eu vejo aquilo, vamos ajudar, como é o nome? Tem até um artista da Globo que faz uma propaganda do gel, que deu R$1 para diminuir a morte. Como é o nome? Não, mas não é da FAO, não. Criança Esperança, né? Hein? Não, rapaz, é uma propaganda. Unicef, pronto, Unicef. Então, no momento em que a gente tem um produto desses, e que a gente pode colocar, veja bem, não em pó sim, mas em forma de gel, com uma fruta tropical, uma acerola, uma tangerina, uma goiaba, qualquer coisa que a gente tem no Nordeste, principalmente que Pindorama já trabalha com essas frutas, com maracujá. Você imagine você mandar isso com a produção que você vai gerar emprego e renda para o mercado nordestino, porque vamos plantar soja e fazer leite de soja. Aí eu digo para sempre para os políticos, se tudo que fosse branco eu desse para a criança, poderia dar cal, era a mesma coisa. Da cal. Eu poderia dar a mistura de cal, mas não é no bom sentido. A mistura de cal que é branca, porque a soja não vai favorecer em nada.
Aí nós temos uma cabra que nós sabemos criar, o Nordeste não pode produzir soja, a não ser no Matopiba, lá no Piauí, onde o Romulo está, lá o nosso parceiro, né? E aí, o que acontece hoje? Pessoal, nós estamos diante de uma corrente, que eu diria, que através da Flávia Dalgisa, que entrou com a gente aí agora, a nossa embaixadora, para que a gente possa mostrar, não só, porque no momento em que a Xuxa vai para a televisão e faz uma propaganda de uma Coca-Cola e dava dinheiro na época, e no momento em que eu pego uma Cristiane e boto para ela fazer uma propaganda do leite de cabra, ninguém vai comprar. Mas no momento em que a mídia entender, viu, Dacal, entender que o Nordeste é importante, porque produz coco em abundância. Nós temos aí a Sococo, que talvez seja as maiores empresas do mundo, né, em produção de coco. Olha aí. Nós temos a Pindorama, nós temos uma série de pessoas, como o próprio amigo que poderia incentivar a parte da caprinocultura. Então, nós estamos diante de pessoas que eu diria, até se vocês estão até esse horário aqui... Não, eu só terminei, eu só tô tão... Para mais informações, acesse meu canal. Não. Agora, só me lembrar, agora eu vou dizer a última frase aqui para acabar mesmo, porque foi sério isso aí. O Digés chegava para mim, o Digés, não sei se alguém que chegou a conhecer o Digés aqui, né? Pronto, amigo e irmão. Aí o Digés chegava, qualquer canto que eu andava, ele dizia assim, eu vou apresentar o padre chiqueiro mais famoso, porque eu coletava o SEMI, o padre chiqueiro mais famoso do Brasil, aí me apresentava. Aí depois que a Globo começou a vir para cá, fazer muita reportagem, aí o que acontece? A Globo chega e já diz assim para mim, rapaz, você está parecendo o Bozó da Globo, porque toda semana a EPL recebe 10 mil cartas para responder, a gente não tinha como responder na época, porque quer queiram, quer não, o Globo Rural nos deu um apoio muito grande. Sabe, rapaz, todas as semanas a gente tinha cartas para ser respondidas. A EPL não tinha nada em termos de pesquisa, falou muito bem o Dacal. E aí o Dacal diz o seguinte, acabou-se a pesquisa agropecuária em Alagoas, aí a gente tem que renascer através do SESMAC, através da cooperativa, e a gente tem todas as chances de chegar, sabe, Juliana, e fazer alguma coisa. Também agradecer muito a doutora Cláudia Medeiros. Essa mulher acreditou na nossa presença aqui. Se a gente hoje está aqui via SESMAC, eu agradeço muito a doutora Cláudia Medeiros, que é a esposa do doutor Douglas a Prato, que é outro, do André Falcão, pronto. Eu não gostaria de esquecer de pessoas, porque é muito difícil lembrar de todos, mas todos estão, no meu modo de ver, dentro do meu coração. E o coração, eu digo para sempre, é a gratidão, é a alma do coração. Viu? Eu primeiro dizer o seguinte, um amigo irmão nosso, Isnaldo, parente dela, pois é, rapaz. Ele dizia que a vida é a arte dos encontros, embora haja tanto desencontro pela vida. Então hoje vale a pena citar isso, Peter, pelo seguinte, tem uns encontros. Isso aí eu encontro ele há mais de 30 anos na ciência médica. Foi aluno nosso, né? A gente coordenava lá o Biotério Sensoria Experimental, é quem mais me dava trabalho. Começou pesquisa ainda, menino, estudando lá, né? Fazendo os projetos dele lá, né? E depois a vida toda ainda na universidade. E ele fez uma coisa junto com você, eu não sabia que era ele. Ele falava sempre, o professor Nunes, lá da Varina, que criou o Renobio, não sei o quê, e possibilitou aqueles cursos de especialização, de mestrado e doutorado. E a escola de ciências médicas, que era só uma escola de um curso só, hoje foi transformada, graças a esse quadro de pessoal com qualificação de mestrado e doutorado em universidade, e hoje uma grande universidade com notas excelentes. Você sabe disso. Por isso que eu quero agradecer, em nome, Jailton, da Academia de Medicina Veterinária, e até dizer, e a sociedade também, você faz parte, nós fazemos parte da luta. E dizer o seguinte, que essa semana nós aprovamos o título de sócio honorário da Academia Alagoana de Medicina Veterinária. E você e ela que já são da brasileira. Isso. Né? E o Nunes tem uma história interessante. Falava, estava nos ajudando nisso. Quando foi um dia, ele disse, rapaz, eu falei para o professor Nunes, ele disse que ele conhecia. Eu digo, como é que é ele? Está José Ferreira Nunes. Eu não, chefe, o Nunes eu conheço desde a época de estudante. Não vou dizer de que ano foi. Mas a gente ainda era estudante de veterinária, a gente se encontrou no...
Depois ele veio para Alagoas, trabalhou muitos anos. Na EPEAL. Né? Era na EPEAL, que era Instituto de Tecnologia e Pesquisa em Alagoas, com o Tarcísio Lígia Carnaúba, que era diretor. Depois se transformou em empresa. Infelizmente, com o Lapan, com tudo acabou. Eu, inclusive, graças a Deus, foi na época que eu saí da secretaria, que eu fui chefe de gabinete, secretário, tudo, mas depois a coisa foi acabando e tudo. Mas o Nunes, né, a importância do Nunes para Alagoas e para o Brasil, quando ele fez esses primeiros trabalhos, né, usando a água de coco, né, na conservação, criopreservação de sêmen, essas coisas, é o número de fêmeas. Só quem você, Jair, que é da área de inspeção e tal, sabe que isso, quanto representou, não foi só no Brasil, não, para o mundo todo, principalmente na área de produção de leite. Leite de caprino, que é um leite que tem umas qualidades muito melhores. E ele foi em Alagoas que começou. Depois ele sumiu. Depois o Peter falou essas coisas, foi quando ele me falou desse número de pesquisa que você vem desenvolvendo, inclusive com essa pomada agora, que lá na nossa casa fecha ferida, né? Teve muito trabalho, mas a gente ajudou e tal. E dizer aqui o seguinte, eu estou aqui não só representando a academia, e a própria UNCISAL, que é a nossa universidade, nós representamos ela, mas eu estou também representando aqui, né, a Federação das Indústrias, né, Zé Nogueira, que é o vice-presidente, que conhece bem, dizer o seguinte, a gente está aberto para ajudar o que for necessário. Até porque Alagoas tem duas grandes indústrias de produtos derivados de água de coco, que é a Pindorama, que foi muito ligada a gente na secretaria, né, e a Sococo. Né, e eu acredito que a água de coco talvez seja um dos subprodutos que não estão utilizados. E a bacia leiteira, que você conhece bem. Tem tudo para fazer. Você pode contar, né, o que a gente puder trabalhar, né, para ajudar esses projetos. Você sabe, você me conhece, que eu sou aquele que, quando você me chama, me ajuda aqui, eu vou e tudo. A gente vai trabalhar para ajudar. Mas parabéns, e muito agradecido. Foi brilhante a sua apresentação da Cristiane, que eu estou agora sabendo, Alagoana, é parente do Isnaldo França Mata, lá de Viçosa, da nossa Viçosa. Isso para mim é uma satisfação muito grande, porque o Isnaldo era amigo nosso, amigo irmão. Camundongo, Márcio da Ciência. 30 segundos marcados. É o Juliano também, rapaz, do SESMAC. Você tem que... O Fabiano. Quando o doutor esteve por aqui, eu fui presidente 2 vezes da Sociedade de Medicina Veterinária. Eu me lembro. E ele esteve com a gente. Um trabalho muito bem, muito bom que nós fizemos aqui. Mas eu vim trazer apenas aqui um abraço e homenagem à Sociedade de Medicina Veterinária que eu estou representando. Doutor Cícero Durão, que é o presidente. Ele está deitado, está realmente no... Mas mandou esse abraço para você e meus parabéns, né? Não só homenagem, mas parabéns a gente. Obrigado, viu, meu irmão? Valeu, rapaz. Uma foto para a gente ser liberado, né? Você devia ter falado alguma coisa pelo SESMAC que eu Juliano não quis falar. Estranho, né? Vamos todo mundo ali. Rapaz, não podia esquecer seu pai, viu? Aquele é o reprodutor mais famoso do Brasil. 40 anos dando bola. Pois é. Rapaz, tá. Tudo rocha. Rapaz, eu vou te dizer um negócio, sabe? Invento isso, eu vim para cá para trabalhar pelo SESMAC. Aí o Daval e o Dacal, rapaz, só quero chamar Daval. Porque Dacal eu não queria dizer nada, porque o Cal é um negócio. Até usei o Cal ali. Mas, rapaz, eu fiquei pensando, pô, rapaz, quanto tempo que eu não vi determinadas pessoas como esse rapaz. Rapaz, quanto tempo. Você vê que a vida, né, rapaz, é muito. E essa repórter do Globo Rural, Cristiano, você pegou meu celular, Cristiano? Vai estar lá dentro. Né? Vou pegar meu celular que eu deixei lá em cima da mesa. Vou pegar meu celular aqui. Vamos lá no... Vou só pegar aqui meu celular. Vamos refilar aqui.
Mas você não pode deixar de amanhã, não, viu? Parabéns. Obrigado. A minha aluna. Ah, rapaz. Ela que é a minha aluna. Ela que vai para Fortaleza? Não, eu. Não. Ela é do meu projeto. Ah, não posso nem falar mais nada daquilo. Nem me lembrei. Nem me lembrei. Não posso nem falar, né? Porque eu não falasse. A Valência, a pessoa não fale nada agora não, porque entendi agora. Mas já tem uma série de perspectivas boas lá, viu? Obrigada. Eu sei que Vamos lá, toda a vontade de Deus está acontecendo. Esse aqui é meu, esse aqui é da Cristiane. Cristiane. Vamos. Vamos aqui, eu vou ficar aqui. Não, mas aqui tinha que ter cadeira. Porque tem mais conversado de novo. Mas eu não vou falar. Fica aqui atrás.